presença daquele que reina, daquele que vive para todo sempre. É sempre bom estarmos reunidos na casa de Deus para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E assim como nós louvamos que nesta noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar uma vez mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito filho amado, Pai, primeiramente queremos agradecermos ao Senhor que mais um dia podemos estar na Tua casa, chamada Casa de Oração, lugar para onde o Senhor ordena a bênção para os Teus filhos, ó Pai. E aqui, Pai, está o Teu Filho, a Tua Filha, o povo, Pai, que chama pelo Teu santo nome. Estamos aqui, ó Pai, para ouvirmos a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra, ouvir, Pai, aquilo que Tu queres, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ouvirmos aqui nesta noite, para seguirmos rumo à salvação que está em Cristo Jesus. Abre nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, nosso coração, para que nós venhamos, ó Pai, enxergar, ouvir e guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e por Senhor ter, até aqui, o Senhor ter nos sustentado. Nós agradecemos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus no Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22. Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração ou na oração, crendo, o recebereis. Amém? Se você for rápido de Bíblia, gostaria que você fosse até na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Somente até aqui, esses dois versículos para nós é o suficiente. O tema dessa mensagem para a minha vida e para a sua vida é oração com fé. Nós lemos aqui no Evangelho, no qual escreveu Mateus, que tudo o que pedirdes em oração ou na oração, crendo, o recebereis. Então, quando nós pedimos algo a Deus em oração, nós temos que crer que já o recebemos. Aquilo que nós estamos pedindo e clamando ao Senhor nosso Deus, já ali na carta aos Hebreus,
diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque porque é necessário que aquele que se achega ou aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a oração e a fé é algo que estão ligadas. Não adianta nós orarmos e não termos fé. Não adianta nós termos fé e não orarmos. Então nós temos que praticarmos as duas coisas, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E quando nós oramos a Deus, nós temos que crer que já recebemos a oração que estamos fazendo. Então as duas ferramentas na vida do cristão, ela é necessária, tanto a fé como a oração. A fé é o firme fundamento, ela é a base, né? Ela é a prova, ela é a confirmação, a convicção da oração que estamos fazendo a Deus, de que aquilo que ainda não se concretizou, daquilo que ainda não realizou nas nossas vidas, ela vai se cumprir, porque nós estamos apresentando a Deus, estamos com a fé em Deus, de que aquilo que nós estamos orando e buscando a Deus vai ser concretizado nas nossas vidas. Então, além de nós não enxergarmos aquilo que nós estamos apresentando a Deus, nós temos que crer para receber e temos que termos fé, porque é essa fé que vai agradar a Deus. É a fé que vai falar assim: olha, meu filho, minha filha, ainda que não está vendo o milagre, ainda que não está vendo o meu agir, ainda que não está vendo algo acontecer, mas eles estão crendo que vai acontecer. Eles estão crendo que aquilo que estão orando a mim, buscando a mim, confiando em mim, vai acontecer na vida deles. Então, irmãos, eu gosto muito de falar a respeito de fé e de oração. Irmãos, a oração é falar com Deus. A oração é entregar as nossas petições a Deus. A oração é entregar as nossas necessidades diante de Deus. A oração é pôr em ação aquilo que queremos, pôr em ação aquilo que precisamos. A oração é orar para aquele que pode agir ao meu e ao seu favor. E o único que pode agir ao meu e ao seu favor é o Deus onipotente. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que vai de encontro às minhas e às tuas necessidades. É o Deus que vai de encontro às minhas e às tuas dificuldades. A oração deve estar sempre acompanhada com a fé, como já foi falado. Não adianta nós orarmos e não termos fé de que as orações que nós estamos apresentando a Deus não serão ouvidas, não estão sendo ouvidas. A palavra do Senhor diz assim, que a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Deus, Ele fala assim através da sua palavra, que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para ir até o fim. Então tudo aquilo que Deus tem falado no meu coração, tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, é preciso crer naquilo que Ele falou, é preciso ter fé naquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que orarmos sem cessar. O que quer dizer então, pastor, orar sem cessar? Orar sem cessar quer dizer que nós temos que orarmos a todo tempo, em todo tempo, em todo momento, porque a arma do cristão é a oração. A arma do cristão é orar para aquele que pode agir ao nosso favor. Para você ver que a oração é tão importante e é algo que muitas pessoas confiam, que as pessoas pedem para que nós venhamos estarmos orando para eles, orando pela situação deles. Por quê? Porque eles acreditam no Deus, de que Deus pode realizar todas as coisas, de que Deus pode mudar o cenário, de que Deus pode mudar o quadro da nossa história. E por que muitas vezes nós temos fé, ou oramos pela vida das pessoas, e muitas vezes não oramos por nós mesmos, como foi falado pela irmã Marcilene?
Ou porque muitas vezes nós não temos fé de que aquilo que nós pedimos para as pessoas não pode acontecer também nas nossas vidas. Por que nós oramos acreditando que Deus só vai ouvir as nossas orações se nós orarmos para as pessoas, mas não vai ouvir as nossas orações? Nós temos que continuarmos orando a Deus, acreditando a Deus, tendo fé em Deus, porque é isso que vai agradar o coração de Deus. É saber que tem um povo na face da terra orando, colocando as suas necessidades diante do altar do nosso Deus. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se achega até Deus, ele tem que crer que Deus é o galardoador, que Deus é o presenteador, que Deus é aquele que vai entregar as bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nós estamos confiando nas suas promessas, nós estamos confiando na tua palavra, nós estamos confiando que as orações que nós estamos fazendo a Ele não são em vão. Quando nós pensamos que as nossas orações são em vão, elas vão continuar sendo em vão. Mas quando eu e você falar assim, eu estou orando por aquele que pode agir, eu estou orando por aquele que pode movimentar, eu estou orando por aquele que pode mudar o quadro, eu estou orando por aquele que pode mudar a situação, eu estou orando por aquele que pode mudar a minha história, que pode mudar a causa que tem colocado diante da presença do nosso Deus. E o cristão que não ora, o cristão que não tem fé, ele está morto espiritualmente. Por quê? Porque essas são as nossas armas. A arma do cristão é a fé, a arma do cristão é a oração. Se o cristão que é cristão, se ele não tem estas armas, ele está morto espiritualmente. Porque é isso que não vai nos manter de pé. É isso que não vai nos levar rumo à salvação que está em Cristo Jesus. Como é que nós vamos ter fé de que Cristo um dia virá buscar a sua igreja se nós não acreditamos? Como é que nós iremos orarmos a Deus, apresentarmos a Deus as nossas causas, se nós não acreditamos de que Ele não vai agir ao nosso favor? Então nós temos que continuarmos orando, continuarmos tendo fé, porque é essa fé que agrada o coração de Deus. É essa fé que move montanha. A palavra do Senhor disse assim que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, passe daqui para colar e ele passará. O que quer dizer um monte? Um monte de dificuldade, um monte de problemas, um monte de adversidades. Chegou aquele monte de preocupação, chegou aquele monte de adversidade, passa daqui para colar, porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Porque aqui quem ordena aqui as bênçãos é o Senhor. Monte, afasta daqui em nome de Jesus. Então quando nós colocamos a nossa fé em ação, é quando nós colocamos Deus para agir ao nosso favor. A oração é a nossa necessidade. A fé não é acreditar naquilo que estamos vendo. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer sobre as nossas vidas. Amém. Então todas as vezes que nós acreditarmos no que não estamos vendo, nós estamos exercitando a nossa fé. A fé só é exercitada naquilo que não se vê. Então nós temos que exercitarmos cada dia mais a nossa fé. Acreditarmos em Deus. Acreditarmos que o Deus que nós servimos não é um Deus pequeno, mas é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus onipotente, é um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a divina luz, porque Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. Deus não nos chamou para vivermos como nós éramos antigamente, mas para nós vivermos sido pessoas com fé, pessoas que oram, pessoas que buscam. A fé é crer que algo que nós estamos vendo, mas que irá acontecer na medida que nós estivermos crendo. Através do quê? Através da fé. A palavra do Senhor diz assim no Evangelho de Mateus, como foi falado: é tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Então a fé é crer no impossível. A fé e a oração não é duvidar.
duvidar. A fé e a oração é crer, é acreditar, é confiar em Deus, é acreditar nas suas promessas, é acreditar naquilo que Ele falou ao meu e seu coração, é crer no sobrenatural de Deus, é enxergar o futuro na minha vida e na sua vida. Quem é que não quer ter um futuro bom, um futuro próspero, uma família no altar de Deus? Quem é que não quer ver a situação resolvida? Nós só iremos conquistar as nossas bênçãos se nós continuarmos crendo, orando, buscando, perseverando, tendo fé em Deus. A fé é enxergarmos o que está por detrás daquilo que nós não estamos vendo. Você muitas vezes pode estar falando assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado, mas eu não tenho visto o mover de Deus, eu não tenho visto o agir de Deus, eu não tenho visto nada acontecer até agora. Muito pelo contrário, parece que quanto mais eu oro, parece que piora as coisas. O que fazer? Continue orando, continue perseverando. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É tudo o que pedis na oração, crendo recebereis. Amém. Então nós temos que orar e crer, ter fé. E a palavra do Senhor diz assim que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nós temos ouvido sempre do Senhor? Calma, persevera, continue, busca, levanta-te, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Tudo isso o Senhor tem falado ao meu e ao seu coração, e tudo isso é mensagem de Deus para mim e para você, para mostrar para mim e para você que nós não estamos só, para mostrar para mim e para você que nós não estamos lutando sozinhos. O inimigo ele vai fazer de tudo para tentar fazer eu e você desistir. O inimigo vai fazer de tudo para tentar nos arrancar da presença de Deus. Só que aqueles que saem da presença de Deus é porque não têm a fé suficiente para crer nele. Quantos irmãos nós não conhecemos que já saíram da presença de Deus porque não tiveram a fé suficiente em Deus, porque deixaram de orar, deixaram de acreditar, deixaram de perseverar. Só que a palavra do Senhor diz ali em Romanos 1,17 que o justo ele vive pela fé, ele vive acreditando. Então o cristão ele vive de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. O verdadeiro cristão ele anda por fé, não anda por vista. Eu sei que se nós olharmos muito para a situação, se nós olharmos muito aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós queremos desistir, nós queremos abandonar. Mas se eu e você, se nós fizermos isso, nós deixamos de acreditar no Deus que pode todas as coisas, no Deus que pode mudar a minha vida e sua vida. Não adianta muitas vezes nós irmos para a igreja e não acreditar naquilo que Deus tem feito e faz no nosso coração, aquilo que Deus faz na nossa vida. É necessário crer, é necessário confiar, é necessário acreditar, é necessário ter fé em Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, é como se nós falássemos assim: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, eu quero viver a partir de hoje através da fé. Senhor, eu quero viver a partir de hoje através da oração. Senhor, eu quero viver a partir de hoje vivendo os teus milagres, recebendo as tuas maravilhas. Eu quero viver, ó Pai, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu quero, Pai, perseverar até o fim para alcançar e ganhar a coroa da vida. Eu quero ganhar o prêmio que o Senhor tem reservado para a minha vida. Senhor, a partir de hoje eu quero viver na Tua presença, porque eu quero um dia estar morando contigo na Tua casa, desfrutando das Tuas maravilhas, desfrutando das Tuas bênçãos. Então, quando nós declaramos isso, nós só vivemos e viveremos isso se for através da fé, se for através daquilo
que Ele tem falado ao meu e seu coração. Servimos ao Senhor e não cremos que Ele é capaz de resolver nossas causas e a causa dos nossos irmãos, muitas vezes é duvidar do Senhor. O texto que nós lemos aqui diz que aquele que se achega até Deus, ele tem que crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, não há um cristão que busque a presença do Senhor, que acredite no Senhor, que tenha fé no Senhor, que ore ao Senhor, que não fica sem a sua recompensa. O Senhor é presenteador daqueles que o buscam. E se eu e você, se nós não temos essa fé, nós não podemos agradarmos a Deus. Muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que o Senhor tem falado ao meu e ao seu coração. A palavra do Senhor diz assim que um dia o Senhor virá buscar a minha vida e a sua vida. E a palavra do Senhor diz assim que se o Senhor vir algum dia aqui na terra buscar a sua igreja, será que Ele encontraria fé? Será que o Senhor encontraria fé dentro do meu coração, do seu coração? Porque falar é uma coisa, mas viver é outra coisa. Então nós não devemos ser só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Devemos vivermos aquilo que Ele tem programado para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é o único que tem o poder para curar. Ele é o único que tem o poder para salvar. Ele é o único que tem o poder para transformar a minha vida e a sua vida. Mas se nós não cremos nisso, como que nós iremos acreditar em suas palavras? Como que nós iremos acreditar naquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração? Quando eu e você, quando nós não acreditamos naquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração, o inimigo ele vem para colocar dúvida. O inimigo muitas vezes ele vem para tentar roubar a palavra de Deus do meu e do seu coração. E se eu e você, se nós não tiver essa fé firmada em Cristo, muitas vezes quem ganha a batalha é o inimigo. Porque ele vai colocar na minha cabeça e na sua cabeça: será que Deus mesmo tem plano na sua vida? Será que Deus mesmo tem um propósito na sua casa? Se Deus tem um propósito na sua casa, por que a sua casa não muda? Se Deus tem um propósito na sua casa, por que a sua casa não é transformada? Se Deus tem um propósito na sua vida, por que você não consegue um emprego? Por que você não recebe a sua cura que você tem buscado? E se eu e você, irmãos, se nós não tivermos nossa fé firmada em Cristo, o inimigo muitas vezes nos tira da presença de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz assim que nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao mal, e Ele fugirá de nós. Então, quando vêm essas palavras, sussurros do inimigo ao meu e ao seu coração, nós devemos falar assim: não, eu creio no Deus pelo qual eu sirvo. Eu creio no Deus que tem uma promessa na minha vida. Eu tenho um Deus que há de cumprir as suas palavras. Por quê? Porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. O meu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O meu Deus, Ele é o Deus Onipotente. O meu Deus é aquele que vai de encontro às minhas necessidades, às minhas dificuldades, aquilo que eu tenho colocado diante do altar do nosso Deus. Então eu peço para você nesta noite, você que muitas vezes está com a sua fé como um carvão. Como assim, pastor? Uma fé como um carvão? Antigamente você, quando entrou na presença de Deus, você era como brasa. Você orava, perseverava, cria nas promessas, cria na palavra de Deus, tinha aquela fé firmada. Só de encostar em você, a pessoa já se queimava de tão fogo que tinha do Espírito Santo brilhando sobre a sua vida. Mas com o tempo, com as lutas, com as dificuldades, esta brasa foi se apagando, foi sumindo a sua faísca,
e hoje em dia você está como um carvão, frio na fé, não ora mais, não persevera mais, com vontade de desistir, Deus se fala para mim e para você nesta noite: continue crendo, continue perseverando. Aquele que busca de maneira nenhuma tem falta, aquele que espera no Senhor alcança. Continue perseverando, continue buscando, não deixe a dúvida tomar conta do seu ser, não deixe a dúvida tomar conta do teu coração. Continue perseverando. A palavra do Senhor diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você espera algo de Deus, continue crendo em Deus. Se você espera algo de Deus, continue orando a Deus. Se você espera algo de Deus, continue buscando a presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa na sua vida. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide daquilo que Ele tem falado ao meu e seu coração. Nós temos vivido dias terríveis, como foi falado. Temos vivido dias tenebrosos, e nós só iremos vencer esses dias maus, nós só iremos vencer esses dias tenebrosos tendo a fé em Deus, tendo a confiança em Deus, orando a Deus, colocando as nossas necessidades, as nossas dificuldades na presença do nosso Deus, orando a Ele para que Ele venha agir a nosso favor, para que Ele venha agir nas questões que nós temos colocado diante do altar do nosso Deus. Eu não estou aqui querendo menosprezar a sua situação, porque todos nós temos as nossas dificuldades. O que eu quero é te encorajar nesta noite. Eu quero encorajar você a buscar mais o Senhor. Eu quero encorajar você a ter mais fé em Deus, a buscar a sua presença, a não desistir pelas circunstâncias, a não desistir pelas adversidades, a não desistir por aquilo que tem acontecido na sua vida. Irmãos, não vai adiantar muitas vezes nós sairmos da igreja, não vai adiantar muitas vezes nós sairmos da presença de Deus, porque isso não vai resolver a nossa situação. O que vai resolver a nossa situação é nós perseverarmos, acreditarmos e termos fé no Deus que nos chamou, temos fé no Deus que nos criou, ter fé naquele que tem propósito na minha e na sua vida. Então você que está desanimado, você que está desanimada, busque força em Deus. Se anime no Senhor, persevere na oração, persevere na fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, ela é a prova daquilo que não se vê. Tudo que você pedir na oração, tem que crer, tem que acreditar, tem que confiar que Deus há de ouvir as minhas e as suas orações. Ouviu as orações dos profetas, ouviu as orações dos nossos irmãos antepassados, ouviu as orações das nossas irmãs. Por que não ouvirá as nossas orações também? Será que nós somos diferentes? Não. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos propósito. Todos nós temos objetivos. Todos nós temos sonhos. E Deus sabe aquilo que eu e você sonha. Deus sabe aquilo que eu e você precisa. Deus sabe daquilo que eu e você necessita. Mas nós temos que termos fé de que Ele fará tudo aquilo que nós temos colocado na sua presença, tudo aquilo que nós temos depositado diante do seu altar. Amém? Não desista, mas persevere, busque, como foi falado no começo do culto, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, encontra. Então continue buscando a presença de Deus, continue batendo na porta do Senhor, continue orando, perseverando, porque aquele que começou a boa obra nas suas vidas, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para até o fim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. Não desista. Por mais que a situação seja ruim, por mais que a situação esteja difícil, sem Deus se torna pior.
Então continue buscando, irmão, continue perseverando, orando uns pelos outros, e Deus abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que Deus venha de conta a sua necessidade, de conta a sua dificuldade, e tudo aquilo que você tem colocado na presença do nosso Deus. Saiba que nada que fizermos para o reino de Deus ou para a obra do Senhor, nada fica em vão. Tudo tem a sua recompensa, e o Senhor é aquele que recompensa a cada um segundo as suas necessidades. Amém?